Amén, irmãos. En esta primera parte que tuvimos, que queríamos resaltar en esencia, que o propósito eterno de Deus para realizar em sua criação, e especificamente na igreja, na esposa do Cordeiro, para com o resto da criação, tem origem em Deus, não tem origem em nós. Amém? Então, por isso, costumo dizer em outras ocasiões que nós devemos começar descansando. Amém? Devemos começar assim como está nosso irmão Wellington aí, sentadinho, cada um de vocês, sentados, descansando. Eu costumo fazer este exercício. Que tal que eu estivesse assim? Descansando em quem? Mas bem me esforçando em mim mesmo. Com certeza não duro mais de 10 minutos. E isso exageradamente. Aos 2 minutos já estou quebrado aí. Então o que o Senhor quer de sua igreja, de sua própria criação, do próprio Adão quando criou ele, era que Adão descansasse nele. Amém? Mas o mundo avançou até hoje, e hoje em século 21 depois de Cristo, nós temos que entrar nesse mesmo descanso de Deus. Tudo que o Senhor nos revela allí em Hebreus, tanto no 3 e no 4, é isso, que nós descansemos, porque o propósito eterno de Deus é dele. Isto foi uma coisa que está no coração dele e não nós, compreende? Como ele é o autor e o consumador da fé, como ele é quem é Deus e criou como a nós, então nos convém descansar nele, começar descansando. Por quê? Quem está trabalhando em alguma empresa aqui pode levantar sua mão? Quem tem empregados? Também. Então, tomando o exemplo dos dois, como empregados, os empregados têm que se inventar a empresa. Os empregados têm que desenhar até o prédio da empresa. Ou o empregado vai a desenvolver seus conhecimentos na empresa já criada. Me estão entendendo? Então, nós, como criaturas, como salvos dentre os mortos, com o chamamento celestial que Deus nos tem dado, então nós devemos entrar nesse propósito de Deus, porque não é nosso, é dele. Amém. E se nós compreendêssemos que nós não temos que fabricar a igreja, senão entrar a ser edificados e edificar, entre aspas, a igreja com o Senhor, nós erraríamos menos. Me compreende? Amém. Então, tudo começa com Deus. Então, vamos descansar, que a própria palavra continue desde aquele dia que você foi chamado e foi tocado pelo Espírito, pela palavra, que continue, porque aquele que começou a boa obra, ele mesmo a fará, a continuará até o dia de Jesus. Amém? Então, devemos descansar, pedindo que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se realize em mim, na minha que não é boa, na minha que é imperfeita, e na minha que não gusta a ninguém, muitas vezes nem a mim mesmo, mas na dele, me compreende, irmão? É nos vestir nele, com ele e para ele.
Isso é o que o Senhor busca de nós todos os dias de nossa vida. Amém? Então, vamos orar pedindo isso. Ainda mais. Hoje de manhã havia uma criança no colo da mãe, uma jovem. Não sei se era a mãe ou uma irmã. Vamos supor que fosse a mãe. E a mãe estava retendo ele. Ele queria ir embora. E eu pergunto a você, será que essa criança como você aí, irmão, ele tem que lutar para demonstrar a você que ele é seu filho? Olha um erro tão grande que nós entramos religiosamente. Nós lutamos com Deus, tratando de demonstrar-lhe a Ele que nós somos seus filhos. Claro que temos que agradar a Deus, sim. Mas porque somos filhos e não para poder ser filhos. Se dá conta da diferença? Isso é o que estou tratando de passar. Que tudo começa com Deus, está em Deus e continuará com Deus. O nosso é entrar, não inventar, não nos tornar criadores, senão participantes. Porque realmente nós fomos chamados a ter comunhão com o Filho de Deus. Esse é nosso chamado. Amém? Pai, em nome do Senhor, nós reconhecemos as nossas fraquezas, a nossa pequenez. Nós reconhecemos que somos pecadores, ainda que salvos, e confessamos que precisamos de Ti a todo momento de nossa vida. Precisamos de Ti, mas não porque o Senhor não seja fiel, sino precisamente por a nossa fraqueza, pela nossa infidelidade. Concede-nos realmente te desfrutar primeiramente a Tua presença, para então poder chegar até desfrutar como nossa habitação. Nós te pedimos este Pai, em nome do Senhor Jesus, que Tua palavra nos avance ainda mais para a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Voltemos allí a João 17, por favor. Vamos tocar esos 3 versículos donde aparece la palabra uno. Amén. Nuevamente. Verso 11. Ya no estoy no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim como nós. Logo o versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste. Eu les tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam como nós o somos. Mas aqui, nessa oração tão preciosa,
se nós vemos bem devagar, desde o começo da oração, nós podemos, sem temor algum, saber que ele estava orando pelos seus discípulos, pelos apóstolos, pelas suas testemunhas. Mas o mais precioso é que aqui você está também, nesta oração, você e eu estamos também. E está no versículo 21. Olha como o 21 o Senhor parece que amplia o rádio de... Não parece, ampliamente o rádio de sua oração, de sua petição para com o Pai, e nos inclui a todos nós, ainda todos que estão por nascer, e por todos aqueles que han de receber antes de sua vinda gloriosa. Imagine, diz, verso 20: não rogo somente por estes. Quem são estes? Os seus discípulos, amém? Os seus apóstolos que estiveram com ele, como revela o capítulo 1 de Atos, como também nos revela Apocalipse. Estes são os apóstolos, os testemunhas do Cordeiro, eles especificamente. Então diz: não rogo somente por estes, mas também por o eleitor, mas também por Daniel, mas também por Maria, mas coloque esse nome, irmão, sem temor. Jesus está dizendo: não rogo somente por este, sino também por Mariuda, por você. Haja-se real na realidade do Senhor. Você está incluído nesta oração. Você, seu nome, sua pessoa está ali. Jesus está dizendo também por este, por esta, por seu nome, me compreender? Irmãos, um mundo precioso, é muito glorioso. Como gusta o mundo ser tido em conta por algum cantante, por algum político, até pela própria professora na aula, em meio de 40 que digam: ah, Alejandro, não, você se sente legal, certo? Isso gusta a nós. Como não nos sentir melhor que aqui seu nome, sua pessoa está na boca de Jesus para com o Pai? Me compreende? Porque isso dá confiança, isso dá realidade, isso dá esperança, isso dá conhecimento e o principal, isso dá identidade a você com esse Deus eterno que tem um propósito. Compreende isso, não? Então, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim pela palavra deles, como está escrito, transcrito, especialmente na Reina Valera de 1960, que é uma das melhores versões em espanhol. Se você é descuidado nesta versão e desta maneira traduzida, você vai pensar que essa da sua palavra se refere à da do Pai. Claro que os apóstolos não podem falar palavras deles mesmos, como já estuvimos tocando alguns aspectos antes, mas é o Espírito, mas a palavra em si sai da boca deles. Então o verso é: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra deles. Compreende? Assim estão sem temor. Afim, qual é o objetivo da petição do Senhor para com o Pai? Ele tem um objetivo, afim, Pai, que todos que vão crer em mim, todos eles, a fim de que todos, sem exceção, sejam um.
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito, para que o mundo creia que tu me enviaste. Outro problema em que a igreja está perdida. Primeiro, não entende quem é seu Salvador e se divide, não compreende. Segundo, não entende que isto é do coração próprio de Deus e começa a fazer coisas. E também, terceiro, não entendemos que realmente estamos na terra, conhecendo e sendo uno com Deus, para que o mundo creia. No tempo da igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, como se costuma dizer, todo mundo queria ser cristão, todos queriam estar em meio dos cristãos, claro, antes da persecução, mas queriam, havia isso. Em seu barrio, coloque uma garagem ou um local e escreva igreja tal, a ver que vão dizer os vizinhos. Se vão agradar? Ou vão dizer, outros aleluias mais. Nos van a enloquecer com esse barulho. Não sei. Há diferença. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo coisas para eles e não para o Senhor. Estão desenvolvendo propósitos pessoais ou de alguém, mas não seguindo o propósito do Senhor. Assim o mundo não vai crer, ao contrário, vai rejeitar outros aleluias, mas já não nos vão deixar dormir. Se colocaram no mar, não diriam nada. E a música suportaria dizer lá, mas que seja uma igreja. Mas também eu pergunto, por quê? Se a petição de Jesus de não ser um com eles por crer nele, o objetivo, o fim secundário deve ser esse, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se dá conta que longe está a igreja tradicional, a religiosidade evangélica, pentecostal, assembleana, presbiteriana, e sei lá que, me perdoe que diga seus nomes, com respeito à realidade. O mundo quer. O mundo crê que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Não, ao contrário, cada vez mais estão rejeitando e cada vez mais dizendo que é sua história, que em realidade fica duvidoso se realmente ele existe. Isso é isso, mas então se dá conta nosso papel como igreja, nós não estamos cumprindo. Então precisamos meditar, precisamos examinar, descansar, e que isto seja uma realidade, que o mundo creia que o Pai é meu Filho por causa da igreja de Deus. Amém? Isso. Só que, como é isso? Então já Jesus mesmo estava falando, como já tocamos um pouco, Provérbios 8, agora vamos ver a própria boca de Jesus expressando para os fariseus, para os judeus, para os religiosos da época, no capítulo 8 de João. Desde o verso 26, porque não podemos fazer uma exégese total, mas, me perdoa, desde o 21 ainda me lembro.
dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Se você vai associando aqui todo o que estamos lendo com o que já estivemos lendo, você vai ver a continuidade da palavra, a conexão que há de uma com a outra, o aperfeiçoamento dela para nós. Como assim que morireis porque eu vou? Lembra? Para que todo aquele que nele crê não rejeitem as minhas palavras, não decían Provérbios. É tudo isso que está falando aqui. E vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Quem não crê nele não vai entrar em Deus. A ira de Deus vai cair sobre ele. Então disseram os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Olha o entendimento. Porque dizes: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguir: vós sois cá, debaixo. Olha qual é a posição do ser humano. Era no paraíso, era para comer do árbol da vida, era para Deus entrar em nós e nós ser um nele, mas como comimos da ciência do bem e do mal, preferimos o conhecimento do bem e do mal do próprio Deus, que é a vida, e esse foi Adão, mas Adão foi você, e essa foi Eva, mas você Eva. Ela estava representando a você muito bem, e a mim também. Então, tem a costume dos homens julgar a culpa na mulher. Ai, essa Eva. Não, não é Eva. Porque o mandamento, a proibição foi para ele. Ele tinha que dizer a ela. Se disse bem ou não, não sei. Mas foi ele. Quando ela chamou ele, por que não disse: mulher, o que você fez? Não era para isso. Não. Ele quedou calado e foi comeu. Então a culpável era? Não. Cada um tem sua responsabilidade. Então, homens, não joguemos mais como o mundo a responsabilidade dele. Cada um de nós é culpado. Não era mais, não é menos. Juntos. E em especial ele, porque a responsabilidade era dele. Ele tinha que guardar cuidado. Amém? Então, por isso, Pablo não disse que a culpa é de Eva, sino disse que cuidado porque não seja que vocês sejam seduzidos como foi Eva, porque é diferente. Mas o pecado, como lo disse por várias partes, foi por Adão. Se dão conta? Então, a grandeza da realidade do Senhor, isso que os judeus não entendiam, isso que nós temos que compreender, segundo o coração dele, é o que nos pode levar a entender que Jesus Cristo não era só um homem, que é outro problema da humanidade. Assim ele foi um bom profeta, assim ele foi um bom mestre, assim ele veio nos ensinar. Sim, ele fez tudo isso, mas não era isso para ele que ele veio. Irmãos, se Jesus Cristo não tinha que morrer na cruz, bastava que o Pai cada 50 anos nos enviasse um bom profeta. Bastava. Oh, gente, passou o jubileu, então agora eu sou um novo profeta. Deus disse novamente: portem-se bem, sejam bonzinhos, amem sua família, não roubem no trabalho, e pronto.
acabaron 50 años, un nuevo profeta, la misma cosa, y así pudiese ser generación tras generación. Mas esa no es la realidad, no son los olfatos. Los olfatos revelan que somos condenados porque desobedecemos. Entonces Jesús no vino a nos enseñar, como dicen. Jesús no vino a ser un buen profeta, no. Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. Y todo lo demás es acrescentado a esa obra. Todo el mundo no entiende. No entienden Cristo, mas Jesús es, olha como dice, y prosiguió, vos sois de acá abajo, yo soy de la encima. O sea, él no es solo un buen profeta, él es antes del mundo. ¿Se dan cuenta cómo asocia Proverbios aquí? Vos sois de este mundo, yo de este mundo no soy. Por eso Dios os dice que moriréis en los vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en los vuestros pecados. Aquel que toma a Jesucristo como su Salvador, que murió en la cruz por él, mas só como hombre, teme a verdade. ¿Qué les parece a ustedes si yo circulo esta nota de 20 reais entre ustedes? ¿Es verdadera? ¿Sí o no? ¿Fue impresa por la matriz correcta? Sí. Mas ¿qué sucedería si yo circulo ella sin el dorso, sin la otra cara? Por más que esta fase llegó y fue verdadera, se torna falsa porque no tiene otra. ¿Comprende? Cuanto más si las dos estuvieran erradas. Entonces, lo que yo quiero decir es que no tenemos que comprender a pessoa del Señor Jesús, a pessoa primeramente como Deus quiere. Y segundo, como hombre que se fez. Cuando estaba diciendo antes que Adán nació con 30 años y que Jesús tuvo que se hacer bebé y crecer y se desenvolver, ¿no fue más difícil para Jesús que para Adán? Fue. Adán recibió todo hasta que se dio cuenta que estaba sin gloria. Dios trocea a Eva y qué gloria, ¿no es? Jesús vino para él ter, porque houve rei que quiso hacer bodas a seu filho. Esse é o pai que quiere casar o filho. Na eternidade passada, Deus se basta em si mesmo. Toda a alegria do pai é o filho, e todo o relaxo e toda a satisfação do filho é o pai. Em quem? No Espírito. Deus não precisa da criação para ele ser Deus. Deus não precisa de nós para ser Deus. Ele é Deus. Só que nessa relação de amor pelo Espírito, pela pessoa, que é o amor exhalado do Pai para com o Filho e exhalado do Filho para amar o Pai, esse amor não pode ser menos que os dois. Esse amor é tão igual como eles dois, que é a pessoa do Espírito. Amém? Então, este Deus que se satisfaz em si mesmo, que não precisa de nada, que é feliz em si mesmo, por amor Ele quer e creia por amor. Ou seja, amados, quando nós não entendemos isso pela suma da palavra, não que eu já compreendi todo, trato de entender e compreender e crer, nós vamos a malinterpretar Deus. Nós vamos a cair nesse furo, e é um furo sem temor, não digo, não acusando a ninguém, mas evitando que alguém entre nesse furo de pretender a soberania arbitrária de Deus. Deus que não precisa da criação para ser Deus,
que se deleita em seu filho, que todo su gozo e sua alegria é o filho, e o filho para com o Pai e o Espírito. Impossível é, Deus é bom. Impossível nele que ele haya dicho, vamos brincar, vamos fazer uma criação e vamos, uns que se condenem lá no lago de fogo para a eternidade e outros para a salvação. Será que Deus pensou isso antes de criar? Não malentenda Deus, esse não é o Deus da Bíblia. Deus nele não há nada, irmão, não há nenhuma brisna de sombra de variação nele. Ele é amor. Então, pensar que Deus criou com o fato de uns jogarem no inferno e outros no lago de fogo e outros na salvação, porque Ele é soberanamente, isso é desviar o caráter próprio dele. Então lembre, Ele não precisava da criação, Ele é eterno e em si mesmo suficiente, me compreende? E como é que Ele vai criar alguns para jogá-los no lago de fogo? Porque quis. Esse não é o coração de Deus. Por isso a suma da palavra é a que nos liberta. E como o Filho disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então este Deus que disse aqui, porque se não creres, verso 24, que eu sou, morireis em vossos pecados. Quem não crer que Jesus Cristo é Deus, está errado, está fora. E que mais diz? Então lhe perguntaram, quem é Senhor? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Ou seja, Jesus não ocultou nunca a sua verdade, ele seguiu falando. Que é o que do princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele, desse conta que no verso 24 diz, se não credes que eu sou, ou seja, que eu sou Deus. Mas agora vê a diferença a pessoa do Pai quando diz aquele. Compreende? Que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Ele tem dito, e não vai mudar. Lá em Provérbios, 900 anos, vamos redondear, antes dele se encarnar, já está falando isso aí por Provérbios. Lá, com o próprio Moisés, 1500 anos, 1600 anos, estava falando, Deus enviará um profeta como eu. Deuteronômio 18. E aquele que não ver esse profeta será cortado. Não é o que está dizendo aqui. Se não acreditais que eu sou, em vossos pecados morireis. Então, eles, porém, não ensinaram que lhes falava do Pai. Primeiro dele como eu sou, logo do Pai que enviou ele. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, aqui está sua humanidade, sua divinidade está no verso 24 e a sua humanidade no verso 28, se dá conta? A própria palavra se vai expressando e revelando para nós. Isto está falando o próprio Jesus. Quando levantares, ou seja, quando o Senhor mora na cruz, então sabereis que eu sou o Filho do Homem, Deus morrendo. Peraí, se Ele é Deus, como não vai morrer? Se Deus não pode morrer? Mas sim, porque Ele não é só Deus, senão também Ele é homem perfeito, completo. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou.
e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus: olha, irmãos, aqui faz uma diferença entre judeus e judeus. Judeus que não acreditaram e judeus que acreditaram. Mas eu também digo, cristãos que creram e cristãos que não creram. Mas peraí, irmão, como são cristãos que creem e não creem? Ponham cuidado na divisão que Jesus faz aqui, não é? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: já não se vai dirigir aos outros, sino aos que creram nele. Mas olha, por isso dizia antes, não temos que repetir nem crer como louro, como papagaio, perdão, senão pelo Espírito, pelo conhecimento de Deus em nós. Essa é a diferença. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Eles haviam crido, mas por crer agora tem que levá-los a saber que são pecadores e que têm que ser livres dele, do pecado, não, da condenação. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou que é o Filho do Homem, ele falou que eu sou, ele falou que o Pai o enviou, e agora diz que o Filho é libertar, porque o Filho fica para sempre. Se dão conta? Nosso Deus e Pai é Pai duplamente, vamos dizer de alguma maneira, do Senhor Jesus. Por quê? Porque o girou na eternidade, sempre como sua imagem, mas ele o girou no ventre da Maria como homem. Se dão conta? A mesma pessoa, divina e humana, filho do Pai na eternidade, Deus como Pai, sendo Deus com Deus, e como homem no ventre de Maria, o Verbo se fez carne. Então nós temos que ter essa realidade. Porque disse antes que tudo o que Deus faz é menor que Ele? Porque nós não somos exceção. Primeiro os anjos, e vino a queda de aquele querubim rebelde que traz o mal para a criação de Deus, não é? Mas também nós. Ele nos criou em perfeição, mas Adão de si mesmo decidiu comer. O homem, Eva também, a humanidade neles representada, todos pecamos. Somos menor que Deus, sim ou não? Mas então, não é que quando Adão pecou, Deus disse: ai, agora o que vou fazer? Não, ele sabe, ele é Deus. E ele sabia que para que essa criação, que sempre será menor que ele, seja em ele, ele tinha que se fazer homem. Ele mesmo, por quê? Porque a facilidade que ele deu de comer da árvore da vida não foi feita. Então agora ele tem que se fazer homem, para ele nos introduzir nele. Adão nasceu sem pecado, sem relação ao pecado. Jesus Cristo também, mas espera aí, acaso Maria não tinha o pecado original em ela? Sim, tinha. Mas quem passou o pecado original a Caim? Pode me dizer? Foi Adão, não foi Eva. Ela também não continha,
mas quien trae o pecado para a nova criatura humana, me refiro, é o homem, o espermatozoide do homem. Aí vem o pecado. O óvulo da mulher está aí, nascido. Por isso Deus não fez toda a humanidade em uma só palavra, ainda que sim, porque Adão nos tinha todos nós nele. Mas me refiro a que ele esperava que o homem dera filhos a Deus, em Deus, comendo da árvore da vida. Como não sucedeu, então Deus se fez homem. Compreendem isso? Mas Maria continha o pecado dela, porque ela, para ser gerada por Joaquim, seu pai, segundo a história e a palavra, ela recebeu o pecado. Então ela se constituiu pecadora porque recebeu no pai dela, no óvulo da mãe Ana, e ela se tornou humana igual que todos nós, com o pecado nela. Mas quando o Espírito Santo vem e toma o óvulo dela, então é gerado um ser santo, perfeito, sem relação ao pecado, que é Cristo. Adão já estava homem, Cristo teve que desde o ventre ser gerado e passar por todo o processo da humanidade. Por isso é que Hebreus disse, e vamos ali, porque se não conhecemos este aspecto de Cristo em sua humanidade, como ele está se expressando aqui, nosso pecado moriremos. Por quê? Porque para ser igreja, tomando o exemplo de Adão, quando Adão viu a Eva, ele exclamou: esta é carne de minha carne, é osso, é minha, é de mim, é como eu. Porque não podia dizer de a vaca, de nenhum outro animal. De Eva posso dizer. Então Cristo, que é quem vai dar filhos ao Pai, para ele ser o primogênito, ele tem que ser santo. Ele não tem que ver, então ele tem que ter, por isso é o último Adão, porque o primeiro Adão caiu, e o último que ele é sem pecado. Então, vamos ler Hebreus a ver o que diz Hebreus, porque também outros dizem outra coisa. Hebreus no capítulo 5, por favor. Vamos tomar o tempo do versículo 7. Ele, Jesus, Hebreus 5, 7. Nos dias da sua carne, leia bem comigo, e se eu estou lendo mal, me corrige. Jesus, ele, nos dias de sua carne, aqui está dizendo nos dias, ou no dia da crucifixão, ou nos dias de sua carne, desde que foi gerado até que morreu. Se dão conta? Há que ampliar segundo a própria palavra. Ele, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Peraí, como foi que Jesus fez? Repitamos. Ele, nos dias de sua carne, tendo oferecido o quê? Com forte clamor, com lágrimas, com orações e súplicas a quem, ou seja, a Deus, ao Pai, podia livrar da morte. Peraí, Jesus Cristo morreu? Jesus morreu? Jesus morreu? Morreu. Eu quero afirmar isso em você, não eu, sino você. Jesus Cristo morreu? Sim, amém. Então não foi ouvido. Então não foi ouvido. Porque com súplicas, com lágrimas,
vamos a decir, suplicó a aquel que o podía librar de la muerte. Entonces no fue oído, porque murió. ¿Será que a eso es que se está refiriendo esta pasaje? Definitivamente no. Se está refiriendo que desde el vientre de la madre hasta el día en que murió en la cruz, él clamaba al Padre todo el tiempo para librarlo de la muerte. ¿Cuál muerte? De pecar. Entonces, teológicamente se dice que Jesús Cristo jamás podía tener pecado, mas eso contradice esta palabra y muchas otras. Porque si él jamás podía pecar porque era Dios, como se está diciendo, entonces este versículo sobra. Si una persona sabe que jamás va a pecar porque él es Dios, ainda que hombre, ¿para qué va a estar suplicando me libre de pecar? Me libre de pecar, me libre de pecar. Ya me está entendiendo, igual. Si yo sé muy bien que yo no puedo pecar porque mi naturaleza es impecable, ¿para qué voy a estar suplicando que me eviten pecar? Quiero que entiendan eso. Y no es este solo único verso, muchos. Mas tomo este principalmente porque el tema no es ese. Mas antes del tema, tenemos que entrar aquí y ver quién es ese Jesús. Amén. Entonces, él suplicó. Quiere decir que así como Adán nació sin ningún efecto como pecado, mas él de sí mismo pecó, ¿no? Y comió a muerte. Jesús nació como Adán, sin relación al pecado, sin relación a la muerte, mas no porque era Dios, ainda que Él es Dios, sino con relación a su propia humanidad. Y Él rogó al Padre todo el tiempo para no pecar. Y fue tentado en todo, mas sin pecado, como si continúa aquí. Entonces, nuevamente, lembre todo lo que falé de aquí. Y Jesús, nos días de su carne, tendo ofrecido con fuerte clamor y lágrimas, oraciones y súplicas a quien o podía librar la muerte, y tendo sido ouvido por causa de su piedad, como humano él es piadoso, él no pecó. ¿Qué pasó? Fue ouvido, embora sendo filho, mas não misture. Sendo filho, lembre que o Pai é duplamente o Pai dele. Não se está referindo a sua divindade quando gerou ele eternamente, a pessoa de seu unigênito filho, sino como homem, que também é o Pai dele. Também é um filho como homem. Embora sendo filho, aprendeu, e aqui se refere à humanidade de Jesus, porque se fosse a divindade, então ele não é a sabedoria de Deus, mas Deus é onisciente, ele precisa aprender alguma coisa. Dê-se conta que está falando de sua humanidade perfeita. Então diz, aprendeu obediência pelas, olha aqui, pelas coisas que sofreu. Se Jesus Cristo não podia pecar porque era Deus, então masoquista, porque sofreu de balde, não tinha por que mais que sofrer. Se dá conta, irmão? Não, a palavra não está dizendo isso. Ele sofreu como homem, suplicando. Vocês que acreditam que quando 40 dias do jejum o diabo não tentou ele? Os 40 dias, claro, ele orava ao Pai, mas quando o dia terminou, vino, se você disse que é filho de Deus. E a primeira dúvida que o inimigo quer colocar em nossa cabeça, que depois vamos entrar aí, você é filho de Deus? Mire, e disse que é filho de Deus, disse que é cristão, mas Jesus é. E o outro diz, sim, você é filho de Deus, faça isso. Não, peraí. E em todas as perguntas, a resposta foi a mesma, está escrito.
está escrito. Então eu que tenho dito aqui, amados irmãos, jovens especialmente, tudo está na palavra. E você vai descobrir pela palavra, e o Espírito vai revelar sua palavra e vai ficar em todo o mundo. Não é de outra maneira. Amém? E nos seminários do mundo, que em um tempo foram legítimos, hoje estão pregando que Jesus Cristo não nasceu de Maria Virgem. Estão pregando que Ele não é Deus. Estão pregando que Gênesis é uma história, um mito. E muitas outras em próprios seminários bíblicos, onde formam pastores. A palavra não te deixa enganar. Como já disse, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso. Ele, como homem, sofreu e não pecou, porque se entregou ao Pai. Ele viu que estava a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, e ele, todo o tempo, em vez de Adão, aí nós vemos na Bíblia, em Gênesis, que o diabo vinha a restregar o fruto no rosto de Adão. Come, e Adão não vemos isso. Entrou com Jesus, sim. O Satanás não ia incutir-lhe o pecado para que Jesus comece o pecado. Mas Jesus rejeitou, porque se someteu a seu Pai. Essa é a grande diferença de Jesus com qualquer outro homem. Com Maomé, com Buda, Siddhartha Gautama, com Zoroastro ou qualquer outro aparecido que queira ir. Por isso é que seu nome é sobre todo o nome, ainda o de Maria. Amém? Esse é nosso Salvador. Essa é a cabeça que nós temos. Então temos segurança ou não, amados? Podemos nos ancorar nele e não ser removidos? Podemos ou não? E isso é o que ele busca de todos nós, mas temos que conhecê-lo assim. Se o capitão do navio não conhece que lá embaixo o navio pode ancorar, ele não acredita, é inútil que ele jogue as âncoras. É inútil. Mas se ele tem certeza que se o navio vai ficar quieto porque vai ancorar, então igualmente nós temos que ter Jesus firme nele, para saber que não nos vamos mover por mais que o mal se agite. Compreende? Se esta casa está bem alicerçada, pode vir ventos, mas se está ancorada em Cristo, amém, a igreja, já falando dela como edifício, ela não vai cair. Amém. Não é nas doutrinas teológicas de alguém, é na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Ele. Então ele tem que falar e mostrar pela palavra que realmente ele. Termina esta parte aqui para tornar ali a João 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência, verso 8, pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado em sua natureza humana, porque como divino não tinha. Adão tinha que ser aperfeiçoado se hubiese comido da árvore da vida, mas não comeu. Agora tem que ser rescatado, agora tem que ser justificado, redimido, me compreende? Do pecado, mas em Cristo foi aperfeiçoado, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se dão conta? Ele é só, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo o ordem de Melquisedeque. Então, nós temos Cristo, não somente divino, sino humano,
100% Deus, 100% homem. E por isso ele está na ensinança aqui para os judeus que haviam crido nele, está entrelaçando sua pessoa divina e humana. Amém? Então diz, outra vez, verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade os libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, ou seja, sei que sois religiosos, cuidado não se entrar em sua religiosidade. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vosotros, só está no conhecimento, mas não no espírito. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes o vosso pai. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Irmãos, Abraão diezmou? Abraão diezmou? Sim. Ele deu os décimos? Abraão deu? Então, você também. E não me malentenda, por favor. Mas está aqui simples, é tão simples. Ah, não, mas isso é da lei. Não, Jesus está dizendo simplesmente que se nós fôssemos filhos de nosso pai Abraão, que é o pai da fé, como é chamado na Bíblia, faríamos as obras que Abraão fez. E dentro das obras ele não diezmou. Já entenderam agora? Sim ou não? E que mais diz? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Olha só, porque ele sabia espiritualmente, e eles distinguiram que já não falavam na carne como herdeiros de Abraão, sino do diabo, e se sentiram: não, nós somos o único Deus verdadeiro. Mas veja que disse Jesus, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É que sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis fazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é Deus? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Irmãos, aqui o Senhor nos revela que Satanás tem filhos. Ou não? Nos revela como se pode fazer filho de Deus, crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou como continuar sendo filho do diabo, não crendo em Jesus Cristo. Quem foi que gerou o pecado em Adão? O maligno. Por isso é que diz que Caim matou Abel porque era do maligno. Não como dizem outros que Satanás gerou a Caim Eva, não, mas no espírito, porque rejeitou a Deus. Se dá conta da diferença? Isso é o que está dizendo Deus aqui para nós. Então, outra
maneira de nós nos afirmar é que se você é de Deus, pronto. Me compreende? Tenha isso firme, porque se você não tem identidade, você jamais poderá caminhar na igreja como igreja. É isso que estamos vendo realmente. Amém? Que é o que nós somos. E ele continua aqui. Responderam depois os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Explicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. A quem a busca? E eu, em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Quer dizer que ser filho do diabo e rejeitar a Cristo é viver eternamente condenado, filho do diabo. Assim de simples. É maior do que, então disse, é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem pois te fazes? Desde o verso 52 que saltei, perdão. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos. Vê o racionamento humano por não acreditar que ele é Deus e homem. Estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará morte eternamente. É maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem pois te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. Lembra como começou ali, João 17? Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho. Você dá conta? Ai, quem glorifica? Meu Pai, o qual vos disse, os quais vós decís que é vosso Pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, não conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e viu e regozijou-se. Quando foi isso? Quando? Que? Irmão, eu não tenho temor em dizer que aquela teofania de Jesus em Melquisedeque, quando trouxe pão e vinho, olha o que trouxe Melquisedeque para Jesus, nada menos que a redenção, o Evangelho é Jesus, e a isso se está referindo Jesus quando Abraão recebeu Melquisedeque. Olha aí novamente. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Abraão não tem 50 anos ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Como foi que começamos a ler a passagem? Como foi? Lembra-me? Desde o verso 31. Leia o 31, começo de novo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Como assim? Não eram uns que haviam crido nele que ele estava falando todo isto? Hasta esta palavra dos 58? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para quê?
a tirar, mas no habían creído en él. Vea, por eso estaba diciendo que muchos pueden oír, mas se não é a cristologia bíblica, aquela que mostra que Ele é Deus, que é a segunda pessoa da Trindade, aquela que mostra que Ele, em suas teofanias, antes de se encarnar, apareceu, falou com Zacarias quando estava Josué: Javé te repreenda, Satanás. Quem falou? Javé. Ele. E todo e mais que está na palavra aqui. Então não malentendamos esta passagem. Esta passagem quer dizer que nós podemos, entre aspas, acreditar nele, mas se não acreditamos bem nele, sendo Deus e homem, nossa crença é em vão. E vamos resultar tirando pedras. Então pegaram as pedras para atirarem-lhe, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Se dão conta, amados, como antes de nós saber da igreja, que claro que temos que saber, temos que conhecer da pessoa do Senhor, quem Ele é. Amém? Então nos convém a todos seguir mergulhando na palavra e conhecendo Ele, porque Ele já disse, termino dizendo, João 17:3, e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vocês têm visto vídeos na internet sobre o sol? Alguns de vocês têm visto vídeos sobre o sol? O sol. Eu tenho visto vários. Irmão, é majestuoso ver quando, por meio de os filtros, você vê as chamaradas que saem do sol. A Terra é 1 bilhão e não sei quantas vezes mais pequena que o sol. De maneira que uma dessas lamparadas que sai do sol é miles de vezes mais grande que a Terra. Aí eu pergunto a você, só falando do sol, este sol que nós vemos diante de um fósforo, este sol ali que está nos iluminando hoje, diante de um fósforo, que é o fósforo? Absolutamente nada, pois esse é nosso conhecimento, ao menos o meu, com respeito a Jesus. Um fósforo com respeito ao sol. Quanto mais precisamos todos nós de conhecer e conhecer. Amém. E eternamente teremos que conhecer. Mas podemos desde aqui, olha, irmãos, Deus, não me malentendam, por favor, Deus não vai usar médicos, porque Ele é o médico dos médicos. De maneira que se você se gradua e gasta a sua vida como médico, não vai servir. Deus não vai precisar de engenheiros, porque Ele é omnisciente. Ele vai fazer tudo. E de fato já fez. Deus não vai precisar de advogados, porque Ele é o advogado dos advogados. Amém. E é nosso advogado. E muitas outras profissões poderia eu dizer. Sabiam uma coisa, que o maior gari do mundo é Jesus? Sabiam disso? O que fez Ele com meus pecados? Carregou com eles. Quando você vai detrás de um carro de lixo, ui, que cheiro, que porqueria, ui, e esses garis que fedem, não sei o quê. Mas, irmão, ele está levando esse lixo. Ele não está levando o lixo dele. Esse é o lixo. E você menospreza. Ai de nós se não existissem os garis. Sim ou não? Nos estaríamos afogando em lixo e em bichos e em olores e de tudo. Glória a Deus por os garis. Mas glória a Deus
Cristo, porque Ele tomou todo o nosso lixo e o jogou no inferno. Se dá conta? Então, irmãos, nós temos que pensar em que devemos gastar nosso tempo. Se vendo novelas, futebol e quantas coisas mais, se nos reunimos para falar de modas ou de futebol, ou se nos reunimos para buscar e seguir conhecendo Jesus Cristo. Esse é o assunto. Que Deus nos ajude. Graças a Deus. Aleluia. Senhor nos ajude. Pai, irmãos. Pai, muito obrigado. Porque o Senhor é nossa paz. Obrigado porque não há inimizade entre tu e nós. Porque teu Filho é a nossa paz. Obrigado pelo teu sangue, Senhor Jesus. Porque nos trouxe a justiça, tua justiça, nos fez santos. Agora queremos te pedir como tu pedias ao Pai. Nós nos unimos a ti nesse passo. Queremos nos render, não somente o corpo, sino a ti como nossa cabeça e por ele corpo. Para nós devemos muito obrigado. E aí a nossa petição somente em meio de teu Filho. Muito obrigado.